A onipresença de Deus, assim como a onisciência, são atributos peculiares, particulares do Deus revelado, que nós encontramos na palavra de Deus, na Bíblia. Um autor chamado John Aaron Smith conta de um caso em que um filósofo não cristão perguntou a um cristão: onde está Deus? E o cristão sabiamente respondeu: deixe-me perguntar-lhe primeiro, onde ele não está. Boa noite a todos. É um privilégio estarmos aqui, para estudar um pouco mais da Palavra de Deus. Feliz por ter mais pessoas aqui no nosso ajuntamento nesse dia, O Senhor concedeu essa bênção, essa vitória ao seu povo, Que agora já pode gozar de um pouco mais de presenças, Nós somos gratos a Deus por isso. Bom que alguns irmãos já fazia bastante tempo que eu não via, Mas é bom ver que os irmãos estão firmes, estão reunindo, estão buscando a presença do Senhor, No domingo passado, participei da reunião das 10 da manhã e eu comecei a tratar com os irmãos ali acerca dos atributos de Deus. Nós tratamos ali um pouco acerca da onisciência de Deus. Nesse dia, se o Senhor permitir, eu gostaria de convidar os irmãos para tratarmos acerca da onipresença de Deus. Gostaria de convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias no Salmo de número 139. Salmo de número 139. A palavra onipresença, seja um substantivo, ou advérbio, ou adjetivo, não é uma palavra encontrada na Bíblia, no texto, nem no livro no Velho Testamento, nem no Novo Testamento. Mas a sua ideia é claramente encontrada na Palavra de Deus. E esse salmo talvez traz uma das declarações mais claras acerca da verdade da onipresença de Deus. Salmo de número 139, a partir do versículo 7. Diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar tua mão e a tua destra me susterá. Vamos parar aqui, Esse salmo revela com clareza essa verdade, que o homem não pode se ausentar ou fugir da presença de Deus. E a onipresença fala dessa presença real, universal, de Deus com tudo aquilo que Ele é, manifestando-se a si mesmo, se revelando aos homens de modo inquestionável, na plenitude do seu caráter e na versatilidade do poder que Deus possui. Uma definição simples acerca do que seria a onipresença de Deus é a seguinte: Deus está presente em todos os lugares, seja nos céus, seja na terra, de uma vez. Ele enche o céu e a terra, e nós vamos ler exatamente essa expressão da palavra de Deus. O livro do profeta Jeremias no capítulo 23, nós lemos assim, Jeremias, capítulo 23, versos 23 e 24. Diz assim a palavra de Deus: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Então, novamente, uma declaração da palavra de Deus, de que Deus é onipresente, Ele ocupa ao mesmo tempo os céus e a terra, como nós lemos aqui, eu encho os céus e a terra. Há também um versículo conhecido que nós utilizamos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, nós cremos que nós podemos contar com a presença de nosso Senhor e Salvador Jesus.
Os nossos ajuntamentos, quando nós nos reunimos ao seu nome, como nós somos conduzidos pelo Espírito Santo a estar juntos, a estudar a palavra de Deus, a contemplar a verdade de Deus. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, no verso 20, nós lemos: porque onde estiverem, palavras do Senhor Jesus, 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Novamente, uma afirmação da onipresença de Deus. Agora o Filho de Deus afirmando ser onipresente. Onde o seu povo se reúne, seja aqui em Lafayette, seja em outro país, seja em outro horário. Mesmo se os astronautas, os crentes, se reunissem lá na estação espacial, eles poderiam contar com essa verdade. De onde estiverem reunidos em seu nome, ele estaria ali com eles, no meio deles, participando daquele glorioso ajuntamento. A onipresença de Deus não é o mesmo que ensina o panteísmo, né? A palavra panteísmo, a palavra pan significa tudo, teísmo, Deus, diz que Deus está em todas as coisas. Então, alguém que acredita em panteísmo diz, por exemplo, que Deus está numa árvore. E por esse motivo, essa árvore deve ser adorada. Ou outras formas de panteísmo dizem que existem muitos deuses e que todos devem ser adorados, né? Mas não é essa verdade que reflete a onipresença de Deus. A onipresença de Deus é um atributo exclusivo dele, um atributo exclusivo do Deus verdadeiro que é revelado na sua palavra, né? Na semana passada nós falamos um pouco acerca disso, né? Há certos atributos de Deus que são comunicáveis. Deus partilha da sua natureza para com seu povo, para com seus filhos. Por exemplo, Deus é santo, nós também somos santos. Deus é justo, e nós somos feitos justificados. Deus é amor, e nós somos convidados, como servos de Deus, a amar como Ele nos amou. Atributos de Deus que Ele partilha, que Ele comunica ao seu povo, né? Mas a onipresença de Deus, assim como a onisciência, são atributos peculiares, particulares do Deus revelado, que nós encontramos na palavra de Deus, na Bíblia. Um autor chamado John Aaron Smith conta de um caso em que um filósofo não cristão perguntou a um cristão: onde está Deus? E o cristão sabiamente respondeu: deixe-me perguntar-lhe primeiro, onde ele não está. Thomas Watson escreveu: o centro de Deus está em todo lugar, e a sua circunferência em nenhum lugar. Deus não tem limites. Ele ocupa todos os espaços, em todo o tempo, como nós lemos lá no livro do profeta Jeremias. E outro autor disse, esse autor George Swinock, acrescentou: Deus nunca é confinado, nem expulso de qualquer lugar. Apesar de Deus estar presente em todos os lugares, às vezes ele não está aparente em todo lugar. Às vezes, a sua presença é mais manifesta do que em outras situações. Como coloca um poeta, diz assim: por trás do obscuro desconhecido, Deus está dentro da sombra, vigiando os seus. Mesmo que nós não possamos compreender que Deus está presente ali, Ele está dentro da sombra, vigiando os seus. Quer o percebamos ou não, o fato continua o mesmo. Ele está ali. Na semana passada falamos sobre os pardais e citamos o versículo de Mateus, capítulo 10, verso 29. Usamos essa verdade para falar acerca da onisciência de Deus. Nós vamos usar novamente essa verdade para falar da onipresença de Deus. No Evangelho de Mateus, o capítulo 10, verso 29, o Senhor Jesus Cristo, ensinando ali os seus discípulos, disse assim: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra, sem o consentimento de vosso Pai. Nenhum deles cairá em terra, sem o consentimento de vosso Pai. Qual a importância que nós damos para os pardais? Há milhões de pardais. Eu não entendo de biologia, mas provavelmente até de variações, né, diferentes na mesma espécie, né? E Deus se importa com todos eles, né? Nenhum deles cairá,
sem o consentimento do vosso Pai. Ironside disse acerca desse versículo, né, que Deus comparece ao funeral de todos os pardais. E eu citei um poema aqui, lindo, né, acerca dessa verdade aqui de Mateus 10 e 29, que diz assim: de todos os prodígios transcendentes de Deus, essa maravilha, das maravilhas bendigo, que o Deus da infinita vastidão importa-se com os pardais, e importa-se também comigo. Né? Essa é uma verdade gloriosa. Deus está presente em todos os lugares. Assim como nós lemos aqui o Senhor Jesus Cristo falando acerca da criação que nós às vezes desprezamos, né? Os pardais. Nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Tudo que pode ser atribuído a Deus também pode ser atribuído ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Parece um paradoxo, porque o Senhor Jesus Cristo ele encarnou entre os homens, né? E ao nosso ver, essa natureza, a natureza humana, o limitaria. Será que o Senhor Jesus Cristo era onipresente durante o seu ministério aqui na Terra? Será que ele não se limitou a uma localidade de cada vez, como Belém, Cafarnaum, Nazaré ou Jerusalém? A resposta é um paradoxo. Não faz sentido na nossa mente, pois ele não se despojou da sua onipresença, mas acrescentou as suas capacidades, aquela de estar presente corporalmente em um único lugar. Assim, ele podia estar em um lugar e realizar milagre em outros lugares. O Evangelho de Mateus, no capítulo 8, verso 13, nós lemos uma pessoa sendo curada à distância pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele servo do centurião, diz aqui o verso 13, então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Ora, Jesus era ou não era onipresente? Nós poderíamos ler também o Evangelho de João, no capítulo 1. Apesar de estar aqui entre nós, como homem, o Senhor Jesus Cristo não deixou de estar no seio de seu Pai. Evangelho de João, capítulo 1, verso 18, diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. As Escrituras, elas falam de Deus de modo antropomórfico, né? Em relação aos seus movimentos, né? É uma forma de se expressar de modo que nós possamos compreender a natureza de Deus, as suas ações em relação às nossas circunstâncias, né? Nós lemos, por exemplo, na palavra de Deus, que o Senhor teu Deus anda. Nós lemos ainda acerca dos olhos de Deus, nós lemos ainda acerca das suas mãos, dos seus pés, sugerindo que Deus é um Deus corpóreo, né? Similar a nós, que temos mãos, pés, olhos, que andamos, que corremos, né? E intimamente nós acabamos ligando isso a uma certa limitação que o nosso Deus possa ter, né? Mas aqui no Evangelho de João, no capítulo 4, verso 24, nós lemos o seguinte: Deus é Espírito. E nós sabemos muito bem que o Espírito não é limitado, como o corpo humano é limitado. Então a palavra de Deus usa uma linguagem compreensível, alcançável, né? Uma linguagem que é simples de compreender, né? Deus não é fisicamente limitado como nós somos limitados, porque Deus é Espírito. Os patriarcas do Velho Testamento estavam conscientes dessa verdade de que Deus é onipresente, de que Deus está em todos os lugares. Nós vemos, por exemplo, o Jacó contando com a presença de Deus no seu caminhar, na sua trajetória. Nós vemos no livro de Gênesis, por exemplo, no capítulo 28, livro de Gênesis, no capítulo 28, a partir do versículo 16, nós vemos assim: despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia.
Então Jacó diz aqui no verso 16, ora, o Senhor está neste lugar. E temendo disse, quão temível este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo, preste atenção no voto de Jacó, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada, que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista. E aí segue o voto que Jacó fez. Mas no voto Jacó disse, ora, se Deus for comigo, Deus estava ali naquele lugar. E Deus, de acordo com o voto de Jacó, o acompanharia, o conduziria, né? Essa é uma verdade de que Deus é onipresente. Deus está sempre presente na vida dos seus servos. Jacó tinha a clara consciência disso, que as circunstâncias futuras, os desafios, os problemas que ele enfrentaria nessa trajetória, ele poderia contar com a presença do seu Deus, o mesmo Deus que ele encontrou ali naquele lugar, né? Estava naquele lugar e que ele não sabia. E muitos outros, né, servos de Deus puderam dizer isso no Velho Testamento. Nós vemos na Bíblia que Deus habitava no tabernáculo, livro do Êxodo, capítulo 25, verso 8. Nós lemos na Bíblia que Deus habitava o Monte Sião, Salmo de número 3, o Salmo de número 99. Nós lemos na Bíblia que Deus habitava no templo, o Salmo de número 20, o Salmo de número 26 e o Salmo de número 46. E nós lemos no Novo Testamento que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito de Deus. Aquele que é essencialmente e eternamente Deus, manifesta a sua presença de uma forma visível, tangível e audível para nós, o seu povo. Que gloriosa verdade, que nós podemos desfrutar a palavra de Deus, que nós servimos a um Deus que é onipresente. Agora, algumas aplicações acerca desse atributo de Deus nas nossas vidas. Quais são as implicações de servirmos a um Deus que habita todos os lugares, ao mesmo tempo, de um Deus onipresente? Essa verdade deve afetar as nossas vidas. Por exemplo, nós não podemos nos esconder da presença de Deus. Jonas tentou se esconder da presença de Deus ao pegar aquele navio para Tarsis. Mas o Senhor o estava aguardando na barriga de um grande peixe. Ele não fugiu da presença de Deus. E lá, na barriga daquele grande peixe, ele teve um encontro com Deus. Elias, o profeta, fugiu da presença de Jezabel, mas teve um encontro com Deus na caverna, lá no Monte Horebe. Primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Agar, a serva de Sarai, depois de um desentendimento com a sua ama, né? Após brigar com a sua patroa, ela fugiu e teve um encontro com o anjo do Senhor. E nós sabemos que o anjo do Senhor é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Esse encontro, Agar pôde dizer, tu és o Deus que me vê. O livro de Gênesis, no capítulo 16, o verso 13. Deus vê todas as coisas, porque Deus está em todos os lugares. Nós também podemos, cientes da verdade de que servimos um Deus onipresente, desfrutar do consolo dessa verdade. Os servos de Deus, através das eras, têm experimentado o consolo da parte de Deus no momento da sua tristeza. No Salmo 142, nós vamos ler esse texto, Davi, na caverna de Adulão, pôde dizer, Salmo de número 142, versos 4 e o verso 5. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Davi se sentia sozinho, olhava para o lado e não via refúgio, não via consolo de alguém
que o acompanhasse ali naquele momento de dificuldade. E no verso 5 ele diz o seguinte: a ti, Senhor, a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. É com você, Senhor, que eu posso contar, porque o Senhor é o meu refúgio, mesmo entre os meus companheiros, os meus patrícios, mesmo na terra dos viventes, o Senhor é o meu refúgio. Ali Davi pôde desfrutar da presença de um Deus onipresente. Ele não estava sozinho no calor humano, mas não estava abandonado pelo Deus que está em todos os lugares. O profeta Isaías, no capítulo 43, nós vemos o seguinte: Isaías, capítulo 43, verso 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Uma verdade de que nós, servos de Deus, podemos contar com Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, os momentos de tribulação, os momentos de dor, nós podemos contar com a presença e com o conforto do nosso Deus. Quando passares pelas águas, quando pelos rios, quando pelo fogo, o Senhor estará conosco. Ele há de se fazer presente, de nos auxiliar a enfrentar e a vencer as dificuldades que nos estão reservadas. Nós lemos no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, versículo 8 não, versículo 5, diz assim: quando Moisés tinha morrido, e o Senhor agora confia a Josué a liderança do povo, e ele diz aqui no verso 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. E nós lemos essa verdade, gostamos dessa verdade. A vida de Josué é um exemplo para nós, como um líder exemplar, dedicado, um homem fiel ao Senhor, temente a Deus. Teve sim seus erros, mas ele foi comissionado pelo próprio Deus e ouviu da boca de Deus essas palavras, né? Não te deixarei, nem te desampararei. Mas é confortante pensar, irmãos e amigos, que nós também lemos essa mesma verdade no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, no capítulo 13. O escritor aos Hebreus aplica essa verdade também a nós. Hebreus capítulo 13, versículo 5, a parte final do versículo diz assim: contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele, o Senhor, tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. É a verdade da onipresença de Deus, um Deus que está presente na vida daqueles que o temem. A presença de Deus nos consola. Além da presença de Deus nos consolar, a verdade da onipresença de Deus também nos desafia. O Salvador, Jesus, quando ressuscitou, queria uma nova devoção dos seus servos. E ele disse aos seus discípulos, no final do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, Evangelho de Mateus, no capítulo 28, verso 20, disse o seguinte: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ora, a obra que lhes era entregue ali, a partir de agora, era uma obra difícil, mas eles poderiam contar com essa verdade gloriosa, de que o Senhor Jesus Cristo estaria com eles todos os dias, até a consumação do século. A mesma verdade, irmãos, que nós podemos contar ao pregar o Evangelho, a nos submeter à vontade de Deus em espalhar a boa nova que traz salvação aos pecadores, a de fazer discípulos, de ensinar as verdades da palavra de Deus. O Senhor Jesus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É uma verdade
A verdade da onipresença de Deus, que nos desafia a servir o Senhor, que nos incentiva a promover nesta vida as diversas situações que enfrentamos, diversos locais que frequentamos, na escola, no trabalho, na roda de amigos, no seio da nossa família, os interesses do reino de Deus e divulgar esses interesses com mais diligência, porque Ele está conosco todos os dias, até o tempo em que haverá a consumação de todas as coisas. A sua presença também nos impõe sujeição. Quando Moisés esteve na presença do Senhor, quando estava ali apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, próximo ao Monte Horebe, o monte de Deus, quando ele se deparou com aquela cena gloriosa e reconheceu que ali Deus estava, ele encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Ele se submeteu, ele se sujeitou à presença de Deus ali naquele lugar, próximo ao Monte Horebe. Êxodo capítulo 3, verso 6. A presença de Deus também nos produz purificação e adoração. Isaías teve um encontro com Deus, e neste encontro reconheceu que toda a terra está cheia de sua glória. Vamos ler esse texto, livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Uma cena gloriosa. Livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Nós lemos ali no verso 3, a parte final, né? Aqueles seres celestiais que estavam ali cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, Isaías reconhece o seu pecado, verso 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Cônscio de seu pecado, reconhecendo-se diante de Deus, pecador, ele é então purificado. Um dos serafins voa ao seu encontro, trazendo uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com essa brasa, diz aqui o verso 7, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoada o teu pecado. A presença de Deus é uma ação purificadora, santificadora. Aquela brasa ali lavou os lábios do profeta Isaías, e a sua iniquidade foi tirada e foi perdoado o seu pecado. Essa é a influência gloriosa da presença de Deus. Quando nós acordamos todos os dias e nós lembramos dessa verdade de que Deus está em todos os lugares, essa verdade promove nos nossos corações e na nossa consciência essa verdade de que nós devemos ser santos, que nós devemos fugir da presença do pecado, porque Deus está contemplando-nos. Assim como Isaías teve a sua iniquidade tirada e perdoado o seu pecado, nós devemos, ao saber de que nós vivemos sendo acompanhados pelo nosso Deus, viver vidas santas, viver vidas que fujam da iniquidade, porque essa é a vontade de Deus. Deus não pode, como diz Abacuque, né, contemplar o pecado. Ele é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o pecado. Deus está na escuridão da noite. Ele está lá onde nenhum olho humano pode ver. Ele está lá quando estou longe de casa e das pessoas. Nós nunca podemos fugir da presença de Deus, como nós lemos inicialmente no Salmo de número 139. Como isso parece a sua presença? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Quando vamos fazer alguma coisa e estamos em dúvida se aquilo é lícito ou não, se aquilo inflige a santidade de Deus, de um Deus que nos contempla, de um Deus que nos acompanha, como isso parece a sua presença? Alguém pergunta: ora, onde está Deus no sofrimento? Onde estava Deus nas grandes tragédias humanas, nas grandes guerras, nos massacres?
Onde estava Deus nos campos de concentração, onde pessoas inocentes eram torturadas e mortas? Ora, a resposta, apesar de às vezes nós não compreendermos, é a seguinte: ora, Deus estava lá. Deus estava lá. Deus estava lá nos campos de concentração, sofrendo com o sofrimento do seu povo. E Deus está lá nos hospitais, acompanhando seus servos que estão passando por momentos difíceis. Deus está em todos os lugares. Essa é a verdade gloriosa da onipresença de Deus, uma verdade que nos consola. Já fechando aqui a nossa reflexão acerca desse assunto, gostaria de ler com os irmãos um verso de um homem que sofreu. Livro de Jó, capítulo 41. Livro de Jó, no capítulo 41, verso 22. Nós sabemos do relato da palavra de Deus que esse homem sofreu perdas duras na sua vida. E aqui no capítulo 41 ele pode dizer, no verso 22, no seu pescoço reside a força, e diante dele salta o desespero. Essa é a minha tradução. Mas há uma tradução que diz assim: diante dele até a tristeza salta de prazer. Diante do Senhor até a tristeza salta de prazer. Jó tinha experiência, Jó tinha autoridade para falar acerca disso, e falou inspirado pelo Espírito de Deus, que diante da presença de Deus, até a tristeza salta de prazer, salta de alegria. Jó, capítulo 41, verso 22. Essa é uma verdade gloriosa, irmãos, uma verdade que nos consola, de que Deus está conosco. Deus não nos abandona, Ele está conosco nos momentos de felicidade, nos momentos de tristeza, nos momentos de bonança, nos momentos de tragédia. Deus está conosco. E essa verdade promove-nos alegria, assim como Jó pode dizer aqui no capítulo 41. Nós lemos na semana passada, nós falamos na semana passada acerca da onisciência de Deus, e lemos no livro de Timóteo, na segunda carta, no capítulo 2, verso 19, que o Senhor conhece os que são seus. E nós desenvolvemos essa verdade, né, de que Deus conhece no sentido assim particular, especial, do seu povo. Nós lemos no Evangelho de Mateus que haverá um momento em que o Senhor há de dizer que nunca vos conheci, aqueles que não quiseram se render ao senhorio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas acerca dos seus servos, ele diz que Deus conhece os que são seus. 2 Timóteo capítulo 2, verso 19. Agora, nós também dizemos que apesar de Deus conhecer todas as coisas e conhecer em especial os seus servos, nós lemos na palavra de Deus que Deus se esquece. Ele se esquece dos nossos pecados quando nos perdoa. Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento, assim como nós lemos lá no livro do profeta Miqueias, no capítulo 7, no verso 19. Deus lança lá os nossos pecados e se esquece deles. Apesar de Deus saber todas as coisas, Ele faz questão de se esquecer quando nos perdoa. De modo similar, apesar de Deus estar presente em todos os lugares, o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, faz divisão. Nós lemos no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, Isaías capítulo 59, verso 2, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Parece um paradoxo, mas não é. Nós lemos na carta de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 2, carta aos Efésios, no capítulo 2, no verso 12, um capítulo muito conhecido. O verso 12 diz assim: naquele tempo, o tempo em que nós estávamos sob o domínio do pecado, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. No pecado, sob o domínio do pecado, nós estávamos separados de Deus, distantes de Deus.
Apesar de Deus ser onipresente, nós estávamos distante dele. Nós lemos aqui que nós estávamos sem Cristo. Nós éramos estranhos às promessas que Deus fez ao seu povo. Nós não tínhamos esperança e nós não podíamos contar com a presença de Deus. E sem Deus no mundo, o nosso pecado faz divisão, faz separação entre nós e o nosso Deus. E aqui, seguindo esse texto, nós vamos ler acerca de um muro que fazia separação, verso 14, né? E que quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, esse muro foi derrubado, né? Diz aqui o verso derrubado. E a inimizade, a separação que existia entre nós e o nosso Deus, ela foi desfeita. Nós passamos a poder desfrutar da presença e da companhia do nosso Deus, através da obra redentora realizada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiel é a palavra de Deus que diz que em Cristo Jesus, pelo poder do sangue que foi vertido ali na cruz do Calvário, aquele que reconhece o seu pecado e chega a Cristo com o coração contrito, reconhecendo nele, na sua obra, a possibilidade de ter os seus pecados perdoados, a inimizade, a distância, a separação que há entre essa pessoa e Deus é desfeita. E talvez haja aqui entre nós hoje alguém que não tenha convicção de que teve o seu pecado perdoado, alguém que ainda não reconhece com o seu coração que o Senhor Jesus Cristo é Senhor e Salvador, que aquela obra na cruz do Calvário foi realizada em favor do seu pecado. E nessa noite pode ser aproximado, se reconhecer em Cristo que é pecador, se reconhecer que só Cristo pode salvar, que aquele sangue vertido ali na cruz do Calvário foi vertido a fim de perdoar pecado, perdoar o meu pecado, perdoar o seu pecado. E reconhecendo isso, crendo no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ser aproximado, ser feito mais perto. Hoje, nessa noite, é imperativo reconhecer que é pecador e aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Pois diz a palavra de Deus, e eu vou terminar com essa citação. Livro dos Salmos, Salmo de número 145. Fique com essas palavras. Salmo de número 145. Pense nas verdades que esse verso expressa. E pense também se você já desfruta dessas verdades. Salmo de número 145, verso 18 e o verso 19. Diz assim: perto está o Senhor de todos os que invocam. De todos os que invocam em verdade. Ele cumprirá os desejos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Pense nisso. Esse é um privilégio que todo aquele que teme ao Senhor goza. A presença constante do Senhor, porque perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que invocam em verdade. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra nos nossos corações. Amém?